Então, seguindo, eu queria chamar o Vitor. Vai ser você, Vitor? Ele vai ter 10 minutos para defender uma posição favorável ao voto nulo. Bom dia aos companheiros e às companheiras. Tudo certo? Tá todo mundo com o olho meio vermelho, cansado. Foi boa noite. Então, para os que não me conhecem, sou o Vitor, eu sou militante do Movimento Revolucionário Socialista e também sou diretor do Sindicato dos Correios lá do Rio Grande do Sul. Então, a nossa organização nessa eleição está fazendo um chamado ao voto nulo, e aí a gente vem aqui, em certo sentido, dar umas explicações, enfim, e fazer um chamado a algumas reflexões e tal. Então, é fato que a gente tem muito acordo com várias das coisas que foram discutidas aqui, principalmente no aspecto programático e de defesas que, em verdade, boa parte das organizações que se colocam no campo da esquerda é o programa histórico da classe trabalhadora. Então, o debate aqui para nós do voto nulo em si não é que o voto nulo seja um princípio que sempre a gente tem que utilizar, é mais uma tática, como inclusive no segundo turno provavelmente todos nós estaremos chamando o voto nulo em conjunto, numa campanha unitária, talvez. Então, primeiro colocar nesse aspecto que a gente quer debater nesse patamar. Assim como em vários momentos já se utilizou o voto nulo, nós achamos que nessa discussão pode ser feito nesse patamar. Assim. Os companheiros colocaram, o que a gente vem discutindo, que, em primeiro lugar, o que tem que se debater em que critério e em qual caráter se dá a nossa participação na eleição. E aí, no texto escrito, nas palavras, no programa, no papel, lá no site das organizações, é claro que nós encontramos esse acordo. E nós queremos contrapor isso que está escrito com não só o que está escrito para nós, militantes, que a gente larga nas reuniões de dirigente sindical, mas o que vai confirmar se a gente leva isso adiante ou não é a nossa atuação quando a gente vai para as nossas categorias, para as bases, vai para a população nos terminais de ônibus, nos bairros pobres. Se isso que se discute no programa, no papel, é apresentado quando tem que se falar num carro de som, quando a gente tem que discutir com quem realmente tem que saber esse programa ou ser apresentado esse programa, mais do que nós mesmos. Então, nós temos acordo nisso também, é óbvio que a gente acha que tem que se dar nesse patamar. Nós temos que se utilizar todas as tribunas que existam, inclusive, que são mecanismos da burguesia, com uma tarefa e um princípio de melhor, temos que usar a tática para melhor desmoralizar, desgastar, assim como a gente fala, o judiciário hoje está nos criminalizando, acabando com as greves. Nós não achamos que as coisas se resolvem pelo judiciário, mas ingressamos com ação na justiça. Então o debate se dá nesse patamar em primeiro lugar. Então, seja com candidatura, seja com voto nulo, e tendo essa compreensão, na nossa opinião, é tarefa, e aí quando a gente propõe o voto nulo, a gente não está propondo simplesmente nós vamos votar nulo lá em outubro e vamos para casa. Nós estamos propondo fazer campanha pelo voto nulo, estabelecer comitês do voto nulo. Ontem teve atividade aqui em São Paulo do comitê do voto nulo que está se organizando. Então, para nós, é necessário, assim como o Zé Maria colocou, fazer a disputa da consciência, mas não necessariamente essa disputa tem que se dar com um chamado ao candidato, como inclusive organizações que estão aqui já fizeram isso, de chamar voto nulo também. Então, primeiro, colocar essa questão. Então, o nosso papel em disputar as eleições, assim como todos os fóruns da burguesia, vem no sentido de desgastar, desmoralizar e colocar o que a gente diz entre nós, que as eleições não mudam nada, enfim, uma série de questões. Para nós, existe esse debate que tem que ser feito, e nessa eleição, e aí eu acho que é uma lacuna que foi deixada aqui por todos os candidatos que se apresentam, que se discute muito do programa que se defende, se discute as propostas para relação à dívida externa, à dívida pública, e uma série de situações. Mas, por exemplo, em nenhum informe foi colocada a análise de uma luta que teve nos últimos 2 anos, de junho e julho, nenhum candidato falou sobre isso e dessas candidaturas. Fazer essa reflexão do que vem acontecendo e se utilizar desse espaço para reivindicar junho e julho, usar desse espaço para reivindicar a greve do metrô e diversas dos rodoviários do Rio de Janeiro. Então, acho que é uma lacuna bastante grande que nos coloca, talvez inconsciente ou consciente, que muitas vezes aquilo que está no papel, na hora da gente falar cara a cara com o trabalhador, aí volta a lógica que a gente já viu várias vezes do discurso mais paciente, mais calmo, para pedir voto. Então,
A disputa para nós tem que se dar no voto, alguém votar na candidatura ou votar nulo, tem também, mas sinceramente não é o percentual de que o Zé Maria vai fazer ou de que o voto nulo vai fazer que vai determinar se foi acertada ou errada a nossa política. Porque por essa lógica, a política do PT nos últimos anos tem sido certa porque tem ganhado a maioria dos votos. Então nós vamos por um caminho perigoso de começar a fazer balanços em virtude do número de votos e quantos estão nos apoiando, que a gente sabe que, como foi dito no regime democrático burguês, isso não existe. Então, para nós, esse é o princípio dos lutadores da esquerda em participar das eleições. E a gente pode se utilizar de várias táticas. Tem momentos, por exemplo, que quando tinha muita ilusão no Lula, se chamou o voto crítico, nós achamos que foi acertado, antes de assumir o poder. Nós já sabíamos que o Lula ia trair, que o Lula era um burocrata, mas chamou o voto crítico, uma forma de dialogar com o sentimento dos trabalhadores que ainda tinham ilusão naquele governo que estava se apresentando como o novo, como uma nova alternativa. Mas sempre colocando que ia governar para os ricos, e depois com a experiência, hoje nós colocamos uma política bem clara de combater a Frente Popular, combater a direita e combater todas as suas variantes verdes, amarelas e de todas as cores que sejam. Enfim, então, hoje nós vivemos um cenário que depois de junho e julho, isso que a gente dizia que era muito complicado de fazer o debate com o colega, que a eleição não muda nada, que eles são todos iguais, que eu vou lá votar no menos pior. Hoje, em junho e julho, acho que expressou um pouco disso e a gente tem que fazer um debate, por exemplo. Quando os manifestantes, não a direita organizada, não quem foi organizadamente para implodir as manifestações, mas muita gente da massa, trabalhador, estudante, o que queria se dizer quando dizia sem partido? Nós compramos a briga que nós não vamos rebaixar a nossa discussão de que não tem que ter partido, não tem que ter organização, porque a burguesia se organiza e nós temos que se organizar também. Independência, enfim. Mas, por trás disso, de quem não é ativista, não é militante, está se dizendo o quê? Que ninguém nos representa, que eles são todos iguais. E aí nós achamos que, além do programa e da discussão que parece muitas vezes que os candidatos aqui dizem a mesma coisa. Nós sabemos que não muda nada pelo meio da eleição, mas nós temos um programa aqui sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro, que nós podemos aplicar e ir revertendo e tentando se mostrar, infelizmente, como saídas viáveis para nós, sabendo que não vão ganhar, obviamente, que vamos fazer o debate, mas, enfim, nesse sentido. Então, depois de junho e julho, e com o que vem acontecendo nesse ano, nós achamos que é uma obrigação de qualquer candidatura, e é por isso que nós não estamos chamando voto crítico, seja no Zé, seja no PSOL ou no PCB. Porque nenhuma candidatura, além de falar o programa histórico, está colocando isso como um eixo de campanha. Nós vamos ou não vamos fazer um debate nessas eleições? O que é o principal? Vote em mim para um governo dos trabalhadores, ou dizer as eleições não mudam nada, as nossas candidaturas estão a serviço das lutas, das greves, e esse processo é uma farsa. Ganhe quem ganhar, a vida não vai mudar. Se tiver uma candidatura que coloque isso e que não aceite dinheiro da burguesia, nós não teria problema em chamar voto crítico e ajudar a fazer essa campanha e fazer essa disputa da consciência dos trabalhadores. Mas isso não existe. Isso não existe. Então, outra discussão. Na nossa opinião, não existe. Outra discussão. Todos falaram, principalmente daí me apego à discussão do Zé Maria aqui, e nós concordamos, óbvio, com isso, que é necessário discutir que por dentro do regime, não é o voto que vai mudar, e que tem que ter uma mudança social na sociedade, enfim, apesar da redundância. Porém, por que não é possível, por exemplo, dizer isso num programa de televisão, que tem 45 segundos, que é o antidemocrático total, assim como o voto nulo, brincadeira, da pessoa tem 10 minutos aqui, eu acho que poderia ter os 20 minutos também, porque estamos fazendo o debate da consciência, disputando, mas enfim. Por que não se pode dizer, por exemplo, que é necessária uma revolução socialista no país no programa? Por que os materiais de campanha não dizem isso, com exceção dos companheiros do PCB que colocam isso? Por que não é possível? Porque os trabalhadores não entendem, duvidam, mas os trabalhadores estão buscando alternativas. Enquanto a gente não apresenta uma alternativa radical, ousada, e que aponte um novo tipo de sociedade, é aí que os setores da direita se apresentam como contundentes, radicais, e acabam ganhando a consciência de muito trabalhador que quer uma alternativa mais ousada, e a gente sabe muito bem que depois de processos, por exemplo, revolucionários, onde não se foi com tudo até o fim, quem cresceu foi o fascismo, foi a direita. Em menor grau, é uma forçação de barra essa comparação, mas em certo sentido vem nisso. Por que, por exemplo, essa discussão não pode ser feita no debate eleitoral, na televisão? Então, para ir concluindo assim,
como eu afirmei, nós não achamos, eu não vou me prender ao Aécio, a Dilma e a Marina, porque nós achamos que os camaradas apontaram bem, e também achamos que os camaradas não são a mesma coisa que Marina, Aécio, o debate em outro patamar. É nessa discussão que a gente faz. Então, algumas questões têm que ser tocadas, e nós, tem camaradas aqui que quando eu comecei a militar, inclusive o Israel é um, conheço a longa data e a gente tem maior respeito, mas o debate tem que ser feito, tem que perguntar. E os 30 mil da Gerdau? E na outra eleição, o dinheiro do Zafari da Gerdau, independência de classe, tem que perguntar para o PSTU. Ganharam os 30 mil da Gerdau, ganharam na última eleição, e a independência de classe e o chamado frente de esquerda, mesmo depois disso. Então, era importante colocar sobre isso, para concluir mesmo, mas um minutinho só, por favor. Então, para nós é isso, pessoal. Discutir aqui o que nós vamos fazer no próximo período eleitoral, aqui nas próximas eleições, tem a ver com um programa que os trabalhadores estão, de forma inconsciente, levando para as ruas. Não me representa. O sem partido, que nós fazemos uma briga para que tem que ter organização, mas expressa um pouco disso, a traição do PT, e as candidaturas deveriam expressar isso. Elas não expressam, e quando se fala em alianças espúrias, também era importante que o PSTU falasse, ao cobrar o pessoal, o que aconteceu no Pará, onde teve uma aliança com o PCdoB nas últimas eleições. Então é muito bom falar do quintal dos outros, mas vamos falar do seu próprio quintal. Então, para nós, isso são impeditivos. E os companheiros do PCB, acho que era importante também falar que fizeram parte do governo Lula, tiveram lá dentro e colocar suas posições sobre isso. Mas, para além disso, nós fazemos um chamado e um desafio. Vamos se utilizar do processo eleitoral, mais do que disputar o voto, para fazer esse debate, que é uma obrigação dos trabalhadores, da esquerda socialista e revolucionária, apresentar que é a farsa dessas eleições, e ainda mais no momento onde os trabalhadores estão chegando a essa conclusão, onde os tiriricas têm milhares de votos porque as pessoas votam porque é palhaçada. Enfim, nós temos que não estar atrás dessa consciência, mas tentar fazer ela avançar em certo sentido. Essa é a nossa posição, e fazemos um chamado a todos os colegas, companheiros e companheiras que concordam com isso, a se somar nas atividades do voto nulo, dos comitês que vão ser feitos país afora, para a gente fazer esse debate e apontar. As eleições não mudam nada, eles são todos iguais, só com greve, com luta, e esse ano não vai ter voto, vai ter luta. Muito obrigado. Obrigada.